E aí, fala comigo. Alguns dizem por aí que nós temos sorte, mas na verdade nós somos privilegiados porque nós estamos conseguindo trazer pessoas de valores, né? Por falar em valores, na nossa língua portuguesa, se tem algumas definições sobre canetadas. Mas aqui, falando sobre música, nós temos esse talento que canta, toca multi-instrumentos, cavaco, violão, banjo, escreve pra caramba, ainda canta também. Se você não sabe quem é, com certeza você já sabe quem é, né? Mas eu vou parar de enrolação e vou falar aqui agora. Renan Fiore. Pô, meu irmão Juninho, pô, satisfação imensa estar aqui, hein? Obrigado pelo convite, agradecer aí as portas abertas, a receptividade de vocês aí. Obrigado, ó, isso aí que ele falou, divide no meio, a maioria é mentira aí, a gente tá na guerra e na luta aí bastante tempo aí. Pô, maior prazer estar aqui contigo. O prazer é nossa. Queria de Irajá, agora lá no Recreio. Tá tudo Vamos fazer batendo, um churrasquinho lá. Tá tudo batendo. Ó, e desde já eu quero agradecer o apoio do nosso parceiro, o Bom da Favela, que nos apoia, tá aqui junto com a gente. E eu sei que ele gosta, ele curte, ó, um presente mentira. aqui do Bom da Favela. Sério? Um boné. Sou apaixonado por boné. Pô, A gente sabe. Aí, Bom da Favela. Vou até botar esse boné. Então, ó, você que mulher. curte o Bom da Favela, as roupas, os bonés, vá lá no Instagram dele e aproveita e siga. Sem contar que você tem que seguir a gente também, tá? Comentar. Você que gosta do trabalho do Renan, você que curte o trabalho dele, não se esqueça. A gente sempre fala aqui que nós vamos falar sobre algumas histórias, nem todas vão caber, nem todas vão ter um tempo, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Amigo JC, solta a vinheta aí. Bom, estamos com ele, que é um talento, que é a canetada. Você já escutou as músicas dele. Se você não escutou na voz dele, você escutou na voz de outros artistas também. Em breve a gente vai falar, mas desde já não esqueça de comentar, de falar as histórias aqui, que com certeza não vai dar esse tempo, mas a gente vai falar ao longo do tempo, tá? Então, você que gosta do trabalho do Renan, você que gosta do nosso trabalho, não se esqueça, tá? Ativa os sininhos aqui, tá bom? E vambora. Não deixa de seguir a gente não, hein? Vambora. Cara, obrigado novamente por você aceitar, né? A gente sabe que, pô, é uma correria, né? A gente tá se reencontrando. Você já me viu também, já te vi em alguns lugares. Conhecemos já da pista aí, a famosa que pista. Que faz parte, né? Mas quem é o Renan Fiore? Cara, Renan Fiore é um moleque, em primeiro lugar, assim, me coloca como um cara pureza total, mano. Coração puro, aberto. Um amigo, assim. E um cara que tem um sonho desde moleque, desde os 9 anos, quando eu ganhei meu primeiro cavaquinho da minha avó, Inês. Dá um beijo pra ela. Minha avó que tá com 83 anos. Ela já era sua incentivadora desde já. Já me deu. É porque eu era um moleque muito quietinho, sabe? Já quase não fazia nada. Aí toma, segura tinha isso que aqui, me entreter de alguma forma. Aí, já que eu tinha saído do futebol, ó, toma esse cavaquinho aqui, você tem que aprender alguma coisa. Minha avó tocava piano também, então... Pô, que legal, hein? E eu sou um cara, sonhador, sou um cara que perseverante. Pra tu ver, eu tenho um péssimo hábito de fazer e não terminar. Tudo que eu faço, entro num curso, não termino. Eu pego as coisas muito rápido, sabe? Aí, violão, por exemplo, eu não toco até hoje, mas eu fiz 2 aulas de violões, só aprendi dedilhado. Autodidata. Eu só faço música pelo violão, com violão, raramente com cavaco. Pô, que legal. Mas meu instrumento mesmo é cavaquinho, né? Cavaquinho e banjo. Então eu sou esse cara que tem esse sonho, cara, ainda. Apesar de estar muito tempo nessa pista aí, já ter altos e baixos, né? Nossa carreira é assim mesmo, né? Grupo, entra em grupo, sai grupo. Agora eu tô carreira solo, mas eu ainda tenho esse sonho. É o único... A música, eu falo que a música foi a única coisa que me prendeu, assim, durante muito tempo. E eu não consigo, às vezes eu penso até várias vezes, né? Já em sair, em desistir, não, vou parar com isso, mas não consigo, meu irmão. Já é um pedaço de mim, não consigo, não me vejo fazendo outra coisa. É 24 horas pensando em música, melodia, fazendo música, pensando em conteúdo agora, né? Que era de conteúdo, tem que fazer, e aí, enfim. Sou esse cara aí, cara.
Jogo nas 11. Joga nas 11. Hoje em dia a gente tem que jogar nas 11, né? O artista hoje em dia, isso eu digo no artista num modo geral, ele não só canta, não só interpreta, não só dança, ele tem que saber de outras áreas também, né? Hoje em dia, esquece. Hoje em dia a gente está vendo aí diariamente, quase que diariamente, né? Que, assim, a gente, até uma infelicidade falar isso, mas é a verdade. O talento hoje ficou por último, né, cara? Ficou sem cuidar. Ficou por último. Hoje tem que aprender marca digital, tráfego pago, não sei o que. Senão tu não consegue andar, senão mano. Você não sobrevive. Eu ainda tô tentando ver isso aí, porque eu gosto muito do orgânico, sabe? Pra ver a verdade. Eu luto muito pela verdade, mas é difícil, mano. Difícil. Às vezes a gente tem que se entregar um pouquinho, vamos fazer um negocinho aqui e tal. Eu tô estudando isso aí pra fazer. Hoje em dia, muitos veem números, não veem talento. Né? Exatamente. Hoje em dia, você falou tudo. São números, cara. Se você não tiver certos números de seguidores, certo número de inscritos, você não consegue ir em programa tal. O cara já olha, tem poucos seguidores. Até contei um podcast desse que eu fiz. Foi exatamente isso aí que você falou. O cara me ligou pra contratar o show. Aí eu passei pro vendedor, né? Aí falou tal. Aí olha o que o cara falou. O show do Renan é X. Mas o cantor que veio aqui é tanto, é mais barato. Isso acontece. E o cara é verificado e o Renan não é. Como é que é? Você explicou pra ele que o verificado é pago? Eu falei, agora tem diferença do talento por verificar? Se tiver o selo azul é bom, se não tiver é ruim? Tá chancelado. Aí eu falei, meu irmão, é brincadeira. A gente chegou num ponto que, mas infelizmente a gente tem que jogar o game, mano. Sim, tem que jogar o game. Mas vamos lá. A maioria da galera, né, que começou no mundo da música, pelo menos no princípio do mundo do samba, né, começou com um grupinho, né? Você teve a iniciativa da sua avó e depois como é que ficou? Criamos um grupo lá da minha rua, da Rua Cisplatina. Rua Cisplatina. Grupo Sem Limite, cara, Sem Limite. Época boa, lá em 98, 99, por ali. A gente, finalzinho já dos anos 90, a gente criou esse grupo. E a gente fazia várias festas, cara. A gente fazia Boêmio de Irajá. Boêmio de Irajá. Irajá Atlético Clube. A gente fazia um pagode da piscina lá, que era lotado. E toda molecada de 14, 15 anos, 16 anos era o mais velho. E a galera era boa, cara. E todo podcast que eu vou também eu conto essa história que ficou marcada na minha vida, que foi a festa o troféu 25 anos do fundo de quintal no Clube Pau Ferro de Irajá. E a gente foi o grupo base, só molecada. Legal. Aí recebemos Molejo, na época Explodido, Swing Simpatia, Grupo 100%, enfim, todo esse fundo de quintal. A gente era banda base ali, um monte de moleque tocando, e a galera vinha, pegava os instrumentos, a gente acompanhava junto ali, e isso aí ficou marcado, cara, na minha vida, assim. Eu tinha 14 anos na época. Novo, né? Começou novo também. Né? E daí fui migrando, cara, pros grupos, né? Sendo bem rápido, assim, na dinâmica, mas aí fui passando, o Grupo Sem Limites acabou, porque a galera foi ficando mais velha, aí foi tendo filho, aí já tinha que trabalhar, não tinha como viver da música, né? Muitas vezes muito difícil, a gente tem que fazer um paralelo, né? A galera que tá começando tem que ter um paralelo, deu certo aqui, beleza, abandona. Agora quem paga as contas, tudo. E aí foi ficando mais difícil, aí abriu. Aí sempre, graças a Deus, cara, eu sempre fui um cara abençoado, assim, da galera reconhecer um talento, de repente um jeito, uma forma, sempre tá me chamando para vários projetos. Aí passei pelo Turma do Samba, que era um grupo ali do Quitungo, onde conheci o Thiago Matos, que hoje é diretor do Bom Gosto, né, que é um cara que também na minha vida... Turma do Samba teve uma boa expressão aqui. O Josimar também era o William. A galera, metade do pagode hoje era dali. E aí passei por esse grupo, aí depois eu toquei num grupo grafite, que foi um grupo que me abriu as portas. Foi o primeiro palco que eu cantei, foi numa casa chamada Castelinho, em Vista Alegre. Não sei se é da tua época, tá quantos anos? Tô com 36. Tá dando por aí. Na média. Tá na média. Ali perto do Vilar, ali mais pra frente ali. Tinha uma casa chamada Castelinho. Foi o primeiro palco que eu pisei na vida, com 14 anos. Aí foi esse grupo que a gente conheceu numa festa de aniversário, que contrataram a gente Sem Limites, esse grupo que tocava samba de raiz. Aí os caras, vocês são maneiros, então, como pagode. Vou botar vocês pra abrir lá o nosso show lá. Aí foi o primeiro palco que a gente pisou, o grupo grafite também. Maior gratidão a esses caras aí. Legal. E aí, de lá eu fui tocar no grupo... Fui tocar com a Micheline Cardoso, Ela era backing vocal do Tim Maia.
Foi da Vitória Regia. O marido dela é o Luiz Antônio Gomes. Hoje estão em Portugal. Ele era maestro Fagner, Caetano Veloso. Ih, fera braba. Maior escola pra mim, cara. A gente tocou muitos anos na Lapa, ali no Leviano. Durante 5 anos ali, tocando firmemente ali todos os domingos. E foi uma escola assim pra mim, cara. A Michelin chama até ela de madrinha, né? Pô, super gente boa. E de lá eu fui pro Voz Ativa, fui chamado pro grupo Voz Ativa. Legal, Voz Ativa, E no galera Voz boa Ativa, também. lá no Toriba, a gente tocava no Toriba, lembra do Toriba? O Pagodeô me viu lá. E aí o Thiago já tinha me chamado, né, do Turma do Samba, já me conhecia. Ele, pô, Renan, o cara tá tocando ainda, pô, tá tocando bem, pô. Tá precisando de um banjo aqui, um segundo cantor, vamos trazer Vem pra cá. ele. Aí foi o grupo que me deu visibilidade, né, foi o Pagodeô, cara. E aí eu pude gravar minha primeira música, a Vera, como cantor mesmo, que eu até então não era cantor, né? Eu tinha um cavaco e cantava, né? Sempre quem tem um instrumento vai cantando, cantarolando, tem um violão. Vai levando. Tem a facilidade ali também, história por conta da harmonia, né? Como é que eu posso dizer? Eu me vejo muito no Xande de Pilares, cara, que é o meu ídolo maior, assim, né? E ele conta essa mesma história, que ele não era cantor. Ele tocava cavaco, cantor, acho que era o Mauro Júnior, o Arthur Luiz. E aí o Bira falou, você que vai cantar. Eu não sou cantor. E eu me identifiquei com isso e é o maior ídolo é o Xande de Pilares. Minha escola é o Revelação. Você já cantou com ele, que eu vi, né? Já cantei com essa galera toda, cara. Já realizei muitos sonhos, mano. Muita gente, daí da Molejo, Salgadinho. Revelação foi convidado na época do pagode que a gente fazia, tava com música na rádio, eles foram convidados lá pra 40 graus no nosso pagode. Legal. Já cantei com muita gente, Crigo, enfim, Thiago Martins, Turma do Pagode, gravamos também, na época no Pagode não chegou a nem sair essa música que a gente gravou com Turma. Conheci muita gente, toquei em muitos palcos do Rio de Janeiro, do Boteco da Dona Maria, lá do Irajá, do Boteco da Maria, até Miésimo de Campo Grande, com 60 mil pessoas, abrindo o show da Anitta, Barra Music, enfim. Tem bagagem, tem bagagem. Ó, vamos chegar num momento aqui que o Júlio gosta muito, que é o momento palhinha. Mas, ó, o desafio é o seguinte, você cantar a sua primeira composição gravada. Minha primeira composição gravada. Aqui a gente pega pesado, cara. Caraca, mano. É pra lembrar. Minha Pode ser composição gravada, eu vou fazer melhor, que eu não vou lembrar. Eu vou cantar a minha primeira gravada por um grande artista, pode ser? Pode ser. Ó, você que lembra a primeira composição dele gravada, comenta aqui que ele vai comentar de volta. Foi a música chamada Deus Samba, foi gravada pelo Diogo Nogueira. Foi em 2021, 21 ou 22, eu não me recordo agora. E aí essa música tem uma história bacana, porque o Rafael dos Anjos, que é diretor dele, sim, me ligou e mandou uma mensagem, Renan, tô precisando de um balanço aqui, que eu fazia muito balanço, né? Faço ainda, né? Eu gosto muito. E aí ele me ligou e falou, Renan, tô precisando aqui, o Diogo vai gravar e tal. Pô, manda um balanço aí, maneiro. Aí eu mandei uma música lá, que até minha, do Leandro Fábio e do Berg, meu parceiro de composição. Aí mandei a música, bacana pra caramba, Aí chegou a mensagem, pô, irmão, a melhor que chegou até agora. Eu falei, pô, peguei. Tá valendo, tá? O caminho é esse. Só que tinha uma parte na letra que ela falava assim, dona do próprio nariz, da bilha azul da pele ensolarada. Só que ele tava com a Paola. Eu falei, pô, bilha azul? Paola não tem bilha azul, mano. Aí ele falou que é melhor. Eu falei, vou fazer uma outra pra garantir. Aí eu tinha visto uma entrevista dela acho que no Google Gloss. Aí ela falando, pô, conheci o Diogo e tal, aí nosso namoro deu samba, não sei o quê, soltando várias frases assim. Eu falei, pô, maneiro, hein? Peguei várias frases, comecei a fazer. Aí mandei pro Berg, falei, irmão, vê o que tu acha dessa parada aqui. Ele, pô, maneiro. Mas não tá lá outra. Eu falei, não, vamos garantir, mano. Mandei fizemos uma música, mandei pro Rafael, nada. Aí o Diogo grava a música pra Paola Oliveira, não sei o que a música dele. Eu falei, já era. Aí eu falei, depois de um tempo, eu falei, vou gravar essa música aqui e vou postar. Aí gravei. Não sei nem se eu vou lembrar de tocar, mas vambora. Aí gravei no Instagram e postei. Falei, galera, marca o Diogo e a Paola aí, vamos ver se essa música chega até eles, tal. Eu fiz pro casal, não sei o que, contei a historinha no começo. A música é essa aqui, ó. Tantos beijos eu já dei, mas nenhum me balançou assim. Até que enfim eu te encontrei. Foi muita sorte a minha, no teu corpo mergulhei. E uma onda igual a você, nunca surfei, paralisei, já me ganhou, eu adorei.
De repente o amor nos pega de surpresa, deixa a vida leve como a brisa da manhã. E o café na cama vira sobremesa, em chama acesa. Musa do meu carnaval, a nossa conexão deu samba. E aí quando a gente começa não quer mais parar, energia surreal, essa tal felicidade a gente esbanja. Me beija, me ama. Pô, a música chegou. Cara deles, hein? Chegou. Uma hora toca o meu telefone, uma hora depois que eu tinha postado, uma hora toca o meu telefone, número restrito eu nunca atendo, né? Aí eu peguei e falei, número restrito, que geralmente é de operadora, né, pra oferecer plano. Falei, nunca atendo, sempre desligo. Número restrito eu atendi primeiro. Oi, tudo bem, Renan? Renan que tá falando? Meu irmão, você tá maluco? Eu falei, ih, meu irmão, já era, o que eu fiz? Tá maluco? Tem noção do que tu fez, rapaz? Eu falei, mas quem tá falando, cara? Aqui é o empresário do Diogo Nogueira, o Afonso. Não sei. Eu comecei a ficar nervoso, meu irmão. Minha mulher ali, o que é, não? Não, o que é? Pô, trote isso aí e tal. Não, o empresário do Diogo Nogueira aqui, irmão. Que música é essa que você fez, rapaz, pra ele e pra Paola? Pô, já amou a música, vai ser gravada. Eu falei, meu irmão, vou me jogar daqui de cima dele. Pô, sério, nervosão. Pô, meu irmão, pô, desliguei, comecei a chorar. Eu falei, pô, não conseguimos, meu Deus do céu. Pô, ajoelhei. Pô, gravou, aí me chamou pra ir no show. Legal, hein? Aí tem vídeo da Paola, minha filha gravou, minha Paola. Pô, que luz você no vídeo, pô, contou a história, pô, iluminado. Pô, maneiro, até me arrepio, mano. Aí ele me chamou pra ir no show, pô, fui lá na gravação, pô, me deu maior atenção. Foi no programa do Faustão, falou meu nome, música de Renan, foi na Rádio Mania, falou meu nome. Pô, mó maneiro, música minha do Berg, meu parceirão, meu irmão. Deu samba. Ouçam, que aqui tá uma droga. Que nada. Mas com o arranjo que o Tá uma droga. com o arranjo que os Que caras nada. fizeram, pô, a música mudou totalmente, irmão. Eu gravei num tom acima, o Diogo botou no tom dele bonito, né? Mais grave, eles fizeram um arranjo de corda. Enfim, irmão, a música tá sensacional. Deu samba. Ouça lá, Diogo Nogueira. Você vai se apaixonar pela música. Eu quero aproveitar esse teu gancho aí de compositores e quero sacar um compositor, um amigo seu de composição, o Anderson Ovo. Ah, meu irmão, estudou comigo no colégio do Plá. Ó, tem uma Lá em patota Deodoro. ali. Tem uma Lá em patota, tem uma Deodoro. panela, ó. Maurício Magu, Olha aí. Anderson Ovo, Pretinho da João Ribeiro. Não sei se você conhece essa galera também. O Magu eu conheço, Pretinho não posso até conhecer, mas não Mas, desse ó, jeito não. tudo O a mesma patota. O Magu eu conheço, o Anderson, o Ovo. É aquele lance da... É o que a gente fala, panela, né? Os grandes têm panela, mas é intimidade, né, cara? Sim. Tem. Todo mundo tem a sua panela, todo mundo tem, né? Só reclama da seu panela que círculo tá ali do de lado de amizade. fora, né? Então a gente tem o nosso, que a gente se identifica ali. Eu, Berg, que é meu parceiro, que a gente entrou em várias músicas juntos aí. Anderson Ovo. Aí a gente tá muito com o Rosil também. Rosil veio. Boa. Rosil é um cara super generoso, que é da antiga, compositor de excelência, então que dá oportunidade para os mais novos, né? Assim como eu, Léo Menezes. Tem uma galera boa aí, a galera tá entrando de verdade, hein? Preparem-se, hein? Tá todo mundo aí, graças a Deus. Rosil já falou que Rosil veio. já A galera falou que aí, vem. não, o Rosil é gente da gente, o Rosil tá em tudo, mano. Rosil, aquele cara ali não existe. Cara sensacional. Rosil, te amo, meu irmão. Pô. Ó, nós fizemos a entrevista com o Anderson Ovo, tá? Se você não assistiu, clica aqui e assista, porque ele falou coisas muito importantes pra você, principalmente pra você que escreve, tá? O caminho ali, ele tira algumas dúvidas, então se você não assistiu, clica lá e assista. E agora eu quero trazer também, você falou de balanço, Dema. Você gravou com o Dema, que teve Mais um aqui sonho também. realizado, obrigado, meu. Só gratidão, cara. Gravou aqui com a gente também. Se você não assistiu a entrevista com ele, clica aqui e assista. Vem daí essa tua inspiração no balanço? Também. Dema me recorda muito aquelas festas de infância, né, cara? De família, que só dava Dema, Bebeto.
né? Bruno Gama, Bruno Maia, Tim Maia, mas quem? Benjó. Benjó. A gente gravou um bloco lá, a gente começa com Benjó, né? Aí do céu. Eu vi esse bloquinho aí vem Doce Tentação, a gente botou um Tim Maia também, botamos Raça Negra também. Enfim. Cara, eu conheci o Dema no podcast lá que a gente tinha, né? Que é o Pod Samba Cast. E aí ele foi lá fazer uma entrevista. E aí eu falei, cara, eu sou apaixonado nessa tua música, Doce Tentação. E um dia falei com essas palavras. Eu sou um cara, assim, cara, muito iluminado, porque eu falo, eu não posso ainda, tá? Ainda não ter alcançado, chegado onde eu quero chegar. Mas tudo que eu planejei, tudo que minha meta sempre, eu sempre consegui chegar. E uma delas foi essa aí. Eu falei pra ele, falei isso aí. Muito antes ainda a gente grava. Falei, irmão, ainda vou gravar um audiovisual e você vai participar, a gente cantando essa música Doce Tentação, que eu sou apaixonado. E a gente gravou lá no Bar do Mumuzinho, ano passado. Legal. Ainda tá pra sair, porque a gente sabe que é demorado. É demorado, né, cara? A gente que processo, a gente que investe na gente mesmo. Eu tava até gravando stories hoje, aquele processo, nós por nós, né? É isso a aí. gente e Deus. Então, é demorado. A gente tem que pagar, tem que fazer tudo, correr atrás, então é demorado. Mas tá pra sair o restante aí. E aí gravamos essa daí, pô, a realização. Quem não gosta do Dema, né, cara? Pô, Dema é nosso parceiro aqui pra caramba. Doce Tentação. Pois é. Nós tivemos a honra de... A voz maravilhosa. É, e a voz é a mesma, né, cara? Ele tem a aura, Congelado no tempo aí. O cara tá sensacional. Ficou muito bom. Vocês chegaram a ouvir lá? Sim. Depois tu bota no som do carro, numa caixa maneira, pra tu ver a pressão que tá aí. E detalhe, esse DVD a gente gravou, o som que foi do dia lá, tá, a gente não levou nada de estúdio, não. Eu gosto também da verdade. Lógico que fica tem organizado, erros, fazer um DVD mais, né, arrumado, fica mais organizado, legal. Mas eu gosto disso aí, com um errinho, do jeito, porra, saiu aqui um pouquinho, desafinou um pouquinho. É a verdade, eu gosto muito do orgânico. Eu acho que dá uma outra sensação, te passa uma outra energia. Mas eu vou te falar também, Renan, de repente, se olhar, eu acho que é um pouco mais nosso. Músico. Preciosismo, sabe? Porque, exatamente. Assim, às vezes a galera que tá curtindo... Tá nem aí. Entendeu? Se você errou, se você desafinou, não tá entrou nem no aí. compasso errado. O cara nem sabe. Entendeu? Mas a gente... A gente é crítico com a gente mesmo, né, cara? A gente podia melhorar um pouquinho aqui, né? Vamos fazer de novo? Vamos consegui, cara, tu acredita que eu consegui melhorar isso aí em 80%? É mesmo? Antigamente, o quê? Gravava, saiu uma notinha, não. Refaz tudo. Vou refazer aí no estúdio. Tava com a roupa aqui, não, tá com um figurinozinho assim, pô, tá muito simples. Hoje em dia, eu faço de qualquer jeito, assim, entre aspas, né? Claro. Mas de qualquer jeito, mano. Porque foi o que você falou. E eu acho que isso aí conta bastante. Sim. Você fazer a tua verdade, irmão. A verdade. Porque o cara tá vendo ali, o cara vai ver no show. Não adianta eu chegar lá bonitão, cantando melisma, que eu nem sei fazer, às vezes, no ao vivo, que eu não vou saber fazer. E chega no cara, mas não foi isso que eu escutei lá. É, isso aí, vai vender... Eu vendo o que eu sou, mano. E se quiser gostar de mim, vai ser pelo que eu sou, né? Eu acho que tem que ser isso aí. Por isso que aqui é gravado, mas é ao vivo. Sim, isso aí, vai tudo pro ar. Então, beleza. Era igual lá no bombeiro, moto... Era igual no podcast lá, ao vivo. É isso aí. E a gente vai errar, cara. Na vida a gente erra toda hora, todo momento. Faz parte. É isso. E eu acho que é isso que vale também, né? Da gente tá aqui fazendo a verdade não significa que não vai sair perfeito. Perfeito. Exatamente. Olha o bombeiro aí. Aí. Tá vendo? É sobre isso. Você falou de gravação de podcast. Quero dar uma outra pincelada aqui. Ele acabou de estar aqui com a gente. Fernandes Júnior Umuvu. Ih, fera braba também. Aqui com a gente. Se você não assistiu, clica aqui e assista. Você foi lá no programa dele, né? Participei lá com o Jarbinha. E aí? Outro parceiro. É sempre bom, né, cara? A gente tá podendo mostrar um pouquinho contar um pouquinho da nossa história. Lá não teve muito tempo que eu tava com o Jarbinha fala pra cacete. E aí nos buracos que eu tinha, eu cantava uma música minha pra ver se alguém grava. A gente tem que sempre estar divulgando nossas paradas. Eu sou desse aí. Eu vou no podcast, eu canto minhas músicas, vendo o meu peixe, né, cara? Canta mais uma aí pra gente, pô, por favor. Vou cantar uma que eu gravei no Bom Gosto lá. DVD do Bom Gosto e Grupo Acato, a galera nova aí. O nome da música é Enfeitou Minha Testa, mas não era esse não, tá? Porque a letra tinha um palavrão. Olha aí. E aí... Pode falar de um palavrão? Tinha? Claro.
Então, era assim, ó, a letra. Você meteu o pé e me deixou na merda. Você meteu o pé, me largou e agora o que tu quer? Aí, quando foi pra rádio, o cara falou. Não dá. Cara, eu acho surreal isso, porque Ludmilla grava, o sertanejo grava, palavrão até pior do que merda, mas o pagode, né, sempre tem um... Não, mas ó, o Sorriso Maroto também gravou, o Jeito Moleque também gravou. Eu não entendo isso, mas enfim, aí fala, não, merda, não sei o quê, aí tava lá no dia da gravação, pezinho, veio o arranjo do... Esse arranjo... Não, na verdade essa música era minha! Essa música era minha, era a base minha, que eu ia gravar com o Thiago Soares, essa música já tava no meu disco, só que como é minha, do Flávio, do Bom Gosto, ele falou, irmão, a música foi aceita aqui, vai tocar na rádio e vai estar no DVD do Bom Gosto. O que vai fazer agora? Eu falei, irmão, gastei dinheiro na música, meu velho. Fiz produção com o Nelly Júnior, banda do Mumuzinho toda gravou, vou gravar com o Thiago Soares semana que vem, e aí como é que vai fazer isso? Ele, irmão, não sei. Aí eu falei com o Nelly, Renan, de repente é mais interessante pra você ter uma música lá no Bom Gosto e tal. Vendável. Né? Aí liberei com tudo. Foi com a base, com tudo, já era o arranjo. E aí, no dia da gravação lá, tava o pezinho fazendo tudo lá. E aí, falou, irmão, tem que mudar essa frase aí. Vai fazer o quê? Porra, do nada veio essa porra. Aí veio aqui, ó. Você meteu o pé. Aí eu falei, o que tu acha disso aqui, ó? Enfeitou minha testa. Aí ele falou, pegamos. Aí ficou, enfeitou minha testa. Bom gosto e acato. Você meteu o pé. Enfeitou minha testa. Você meteu o pé, me largou, e agora o que tu quer? Me humilhou, me esculachou e agora vir pedir desculpa é mole. Bem povão, né? Que cara de pau, não vale R$1. Eu já sabia que isso ia acontecer e agora tá batendo aqui no meu portão. Você rodou e voltou pra me pedir perdão. Tá chorando porque foi você que escolheu. Encheu a boca pra dizer que arrumava outro melhor que eu. Tá chorando porque me traiu e esqueceu. A vida cobra, o mundo sempre dando volta, agora me perdeu. Que recado, hein? Toma! Que tinha um palavrão também, agora sim. Mas aí não dava pra botar tanto palavrão, né? Olha aí, mas o pessoal agora sabe. Ah, agora sabe. Mas quando canta ao vivo, a gente faz isso aí. Mas a galera se amarra nessa música, cara. Legal. E eu vou, se Deus quiser, botei num próximo trabalho, ela vai estar nesse trabalho aí. Legal. Renan, eu como músico, apesar de eu não escrever nada, entendo a dificuldade que é nós vivermos da música. Na verdade, muita gente sobrevive da música, Sim. né? Você canta, você toca, mas você também tem a sua veia escritor. Uhum. Como é que é a sua sensação de ser gravado por esses artistas que têm expressão, outros que também já estão começando? Como é que é pra você? A sensação de realização, né, cara? De realização, a gente sempre sonha, né? A gente sonha em fazer sucesso, em ser reconhecido, em estar na televisão, estar tocando na rádio. Eu já tive essas realizações, né? A música minha tocando na rádio, de eu interpretar uma música na rádio. Eu só ainda não tive a realização de ter uma música cantada por mim, de minha autoria, tocando na rádio. Mas que em breve, se Deus quiser, eu vou realizar. Nas principais rádios, né? Que outras rádios eu já tive. Nas rádios menores, já tive essa realização. Mas, cara, é um sonho, mano. É um sonho. Quando o Diogo gravou, aí teve o SPC também que gravou só pra contrariar, cara. Imagina ser gravado só pra contrariar. Dá uma palhinha aí, né? Por favor. Eu não sei nem se eu sei tocar essa música, cara. Caraca, que eu toco ela no cavaco. Deixa eu ver que tom é ela. Acho que é aqui. Essa música, na verdade, eu tinha feito por Bom Gosto. Era outra letra. Que aí, depois, alguns parceiros mudaram, né? Alteraram. Pô, posso mexer aqui e tal? Eu falei, pode mexer, cara. Aí mudaram lá, alteraram e foi pro SPC. Deixa eu lembrar aqui. Tirando... Vou fazer uma menor. Deixa eu ver como é que começa. Faz uma região confortável, né? Porque normalmente todas as músicas são altinhas, né? Vou fazer só o refrãozinho. Assim. Ah, tá.
Não é esse aqui não, mas dá pra ser. Dá pra ir. É assim. Corpão sarado, no morro faz a cabeça de geral pirar. Fica ligado, quando ela sobe na laje pra se bronzear. A vizinhança fica louca, massa pira, a mulherada não resiste ao swing da nega. Nega bumbum mistura fantasia, sensualidade com delicadeza. Com marca de fita, ela me excita. Fiquei paradão na tua, quase cometi loucura. Se me provocar, não vou aguentar. Aí vou ter que dizer, tá tirando onda, bebê, bebê. Tá tirando onda, bebê. Tá tirando onda, bebê, bebê. Tá tirando onda, bebê. Corpão sarado. Super atual, Aí, cara. mó balanção também, gravada pelo... Foi Super o atual. Fernando Pires que gravou, né? Gravou super bem, mó balanção. Gravaram lá na casa do, acho que é do Alexandre Pires, naquela mansão que eles gravaram a live, irmãos. dos irmãos. Pô, um lancha, a mulherada, pô, mó balanção, pô, ficou maravilhoso. Quando eu ouvi também, aí tu vê Diogo Nogueira, aí segundo artista dessa, só pra contrariar, aí Bom Gosto, aí, pô, irmão, aí agora tem alguns já na agulha também, que a gente não pode falar antes de realizar, né? A gente fala aqui, 45, ó, caiu tua música aqui, tá, pô, meu irmão, já tava tudo certo, mas tem muita coisa boa pra vir aí, muitos DVDs também estão pra sair, estão até atrasados aí da galera boa, com músicas minhas, graças a Deus, cara, eu venho... E é o que eu tava te falando, eu não costumo mandar música, ficar no pé de produtor, irmão, pô, agora que eu tô conseguindo melhorar um pouquinho, que eu mando pro Lelê, também, um cara super bacana também, que pô, sempre me responde, sempre dá, pô, Renan, vou ouvir aqui, mando pro Boris também, só que eu não sou muito de ficar, não, vou lá no cara, ouve isso aqui, eu tinha que ser mais isso aí, mas... Tem que ser mais, tem que ser mais. Me faz essa gentileza. Se eu fosse, talvez, a gente já estaria em outro patamar, como eu digo, Bruno Henrique, mas tá tudo certo, tudo no seu tempo. Tempo de Deus, eu confio nisso muito também, cara. A gente, às vezes, quer prefiro ser o que eu sou, não mudar a minha personalidade, ser o cara ali paciente, mais tal, sem me intrometer muito, sem ser muito entrão, mas vai devagarzinho, vai acontecer. Se tiver pra acontecer, vai ser. E o que te dá mais prazer como músico? Você cantar, você tocar ou você compor? A gente sempre pega nesse É igual pé. perguntar pra criança, capirulito, bala ou chiclete? São perguntas difíceis. Pensa direitinho. Cara, eu acho que o palco ainda é primeiro lugar, cara. Eu aprendi a ser um artista ali no palco, sabe? Eu tocava muito sentadinho com o cavaquinho. Quando tirou da minha mão aquilo ali, eu fiquei... Perdido, os primeiros palcos, né? Fiquei Como é que perdido, faz? botava a mão no bolso. Como é que faço com essa mão aqui? Mas, cara, depois que eu peguei... Porque palco, cara, até um bizu pra galera aí. Quem sou eu pra dar conselho, mas um bizu que eu falo por mim, né? Sim, sua experiência. Tinha um medo que... Bala, quando te joga no palco, tu, meu irmão... Imagina pra Anitta lá com 60 mil pessoas na tua frente. E só sem luzes você ter sido em cima de você. anunciado no flyer, de última hora. Galera esperando o show da Anitta, com vocês, pagodeou. E aí, meu velho? Como é que então, faz? né, eu tive que ter essa malandragem, que eu comecei a pensar assim, irmão, se eu ficar aqui, se eu entrar meia bomba, nego vai vaiar, nego não vai sentir fim. Então tem que entrar com as traumas. Boa noite, aí. Já caça alguém ali que tá dançando, tem a galera paradinha, mas tem essa galera que tu vai nela. Então são bizus que tu tem que se ligar e pegar. Se ligar. Vai nela, aquele cara tá cantando, aquela mãe tá cantando, interage com eles ali. Entendeu? Esse aqui não tava, parou. O que você quer ouvir? O que você tá dançando? Então, eu sou desse cara, eu interajo muito com a galera. Então, esse é um prazer que, assim, é indescritível pra mim, cara. Eu acho que o maior prazer que eu tenho é esse de tocar, de ter essa troca com a galera, sabe? De interagir, de pulo no palco, lá do Rio do Bacalhau, aquele palco gigante, eu pulava, fazia trenzinho no meio do Bacalhau, o nego ficava maluco, esse cara aí. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, mano. Teve um DVD que o Silvio Neto ficou maluco comigo, que eu tava cantando, daqui a pouco Silvio, me acompanha, não quero nem saber, pulei do palco, DVD, eu falei, o maluco com a câmera filmando, eu falei, me acompanha. E aí, como é que faz pro cara te acompanhar gravando Sair DVD? do script. Nossa. Aí depois, o grupo que cantou, depois que o cantor fez, desceu, pivaneu, olha lá, ó, como a gente influencia, entendeu? Então são Sim. essas loucuras. Porque eu falo assim, mano,
tem que fazer coisa diferente. Para chegar onde você quer, onde ninguém nunca chegou, tem que ser diferente. Tu ficar ali normalzinho, maneiro, legal. Mas tem que ter a parte também de tu fazer a tua parada. Mesmo que não dê certo, de repente vão te criticar. Isso aí é... Normal. Todo mundo vai falar de você fazendo bem ou fazendo mal. Então faz, meu irmão. Faz o que tiver no teu coração. Faz o que você tiver na cabeça, as suas ideias. É isso aí que eu pratico hoje. E a magia também do palco, a energia é outra, né, cara? É outra, irmão. Eu costumo dizer, eu acredito que aconteça para a maioria dos artistas também, que sobe no palco, a gente acaba meio que sendo transportado para um outro mundo. Sim. Onde você esquece os seus problemas, onde você esquece se você tá com dinheiro ou tá sem dinheiro, se tem alguém lá fora te esperando, se não tem. Eu acho que a gente acaba vivendo ali aquela atmosfera que é única. É única para cada show, para cada lugar, por mais que seja no palco, por mais que seja no chão. Você tá transmitindo ali essa alegria que muitas vezes você nem tá tão feliz por alguma coisa que aconteceu sua pessoalmente. Cansei de subir no palco ali já levando seu sorriso. Morto por dentro, assim, triste, de chorar de noite, tá lá, tá no palco, tu tá sorrindo, é o que tu falou, esquece, tu tem que fazer, tem que dar o teu melhor ali. E tem gente ali que vê, né, que tá ali embaixo te vendo e às vezes vai se inspirar em você. Pô, que maneiro, assim, maluco aí, pô, legal, pô, gostei do jeito dele, vou acompanhar nas redes sociais. Tem uma galera que me acompanha, que manda mensagem diariamente, mano. Pô, várias pessoas, tudo posta, pô, você é maravilhoso, pô, seu show... Pô, isso é muito maneiro, cara. Isso aí não tem dinheiro que pague. Responde? Eu que respondo tudo, eu respondo todo mundo. Eu tenho uma parada que eu me incomodo, mano. Apareceu verdinho ali, eu já fico incomodado com aquilo. Aí eu tenho que abrir, aí eu tenho que clicar e responder. Eu não consigo deixar ali 300 mil mensagens ali. Eu não consigo olhar e não mexer, sabe? Aí eu já respondo na hora. Não tem... Eu acho que é isso aí, né, mano? Sim. Eu acho que, pô, é isso aí. Às vezes tem gente que tem muita marra pra pouco futebol, entendeu? Você tá escutando isso aí? Às vezes chegou amanhã, que a gente costuma falar, chegou amanhã, tá com a música na rádio, o cara te conhece e não fala contigo, como é que é isso? Pois é. Não respeita os mais antigos? Olha aí, Mr. Bigode Mas falou com a gente. Mas cara, é surreal, meu irmão, é surreal. Você vai num lance, tá todo mundo achando... O cara te conhece, já cantou no teu pagode, o cara ficava mais do teu palco te olhando, tu chamava o cara pra cantar. Vai chegar lá agora, beleza, meu pai? Beleza? Olha aí. Sou eu, filho? Não tá me reconhecendo? Mas cara, isso aí eu já me destravei de tudo isso aí, cara. Já sei como é que funciona. Então, a galera só valoriza o teu momento, né? Ninguém vai te chamar... Eu agradeço a vocês, aos poucos quando a gente tá na rua estourado com música na rádio, fazendo um barulhinho, é maneiro. Pô, quer participar? Chama pra participar do DVD, chama pra ir no programa e tal. Agora, quando você tá sumido um pouquinho, né? A galera, parece que você não existe mais, porque a galera só quer o cara que vai te beneficiar de alguma forma. Sim. Né? Então, esquece do talento, do cara que tem um astral maneiro. Acabou o valor? Acabou o valor. Lá no bar do Mumuzinho, eu chamei Dema, chamei o Liomar, chamei o Rosil, mas também chamei o Carlos Caramelo, que é meu parceiro, chamei a Renatinha Santiago, que faz o retrô comigo. Dá uma oportunidade pra galera também, né? Entendeu? E a vida é isso, só a vida é isso. Chamei o Ginga Pura, que me convidou pra ir no DVD dele. Falei, vocês me convidaram, eu vou convidar vocês também. Legal, esse reconhecimento. Eu sou tipo desse cara, eu gostei. Chamei o Bebeto Simpatia. Que todo mundo, né, babava o ovo do cara. Quando o cara ficou com depressão, todo mundo abandonou o cara. É um cara pra você trazer aqui também, pra contar a história dele. Era o rei do Rio de Janeiro. Sim, pô, conheço. Cara em depressão, eu mandava mensagem pra ele todo dia que eu vi um lance dele. Ele chora, quando ele vai no pagode, ele chora falando de mim. Esse cara aqui foi um dos pouquíssimos, se não o único, que me ligava todo dia, mandava mensagem, irmão, levanta dessa cadeira aí, levanta da cama. Que ele perdeu a mãe dele e ficou deprimido, né? Depressão profunda mesmo, saiu dos palcos. Ele fazia 10 pagodes na noite. Sim, pô, fazia, pô. Rei do Rio. Ele chora. Foi no meu pagode, todo lugar que eu vou, eu levo ele. Participou do meu DVD, aí ele falou lá, chorou. Esse cara aqui, ó, me ligava todo dia, eu em depressão, perdi minha mãe. O Renan Fiore me ligava todo dia, sai dessa cama, levanta, vamos cantar, cadê? Vamos pro palco, irmão. E hoje ele tá aí, voltou a fazer pagode. Então eu sou o tipo desse cara, eu não interessa se você tem pra me oferecer 10 milhões e esse aqui tem R$1. Eu gosto de você, meu irmão, tu vai participar da minha parada, pô. Sim. Quem sou eu pra, de repente, te dar uma visibilidade aqui? Eu gostaria muito de ter uma visibilidade do Sorriso Maduro do Thiaguinho pra ajudar, né? Por muito tempo eu ajudei muita gente sem
sem poder, porque eu já ouvi essa frase. O fraco, para ajudar o fraco tem que estar forte. Sim. Não adianta o fraco ajudar o fraco. Entendeu? Então, muitas vezes eu tive, mesmo fraco, eu ajudei o fraco. E às vezes eu já ouvi, pô, mano, tu tem que botar tua cara aí, tu tá ajudando os outros, mas você mesmo não tá se ajudando. E aí, às vezes eu passava gente na minha frente. Não, filhão, canta aí, deixa eu aqui atrás. E era pra eu cantar, pra eu aparecer, mas eu é da minha pessoa, mano, não adianta mudar isso aí. E é isso, mano, eu acho que cada um colhe o que planta, cada um tem o seu momento, né, independente de estar aparecendo ou não. Se eu tiver aqui atrás, lá no fundão, tiver 10 pessoas aqui cantando, o cara, se tiver que ser, o cara vai falar, pô, aquele cara lá do fundo lá, meu irmão, chama aquele cara lá. Foi o que aconteceu comigo várias vezes. Às vezes tocando de terceiro cantor, tocando um banjo lá atrás, nem cantava. Os contratantes. Deixa o Renan cantar aí, mano. Renan cantar aí. Todo mundo gostava de cantar de tanto isso aí. Fui convidado para vários grupos, vários projetos. Inúmeros aqui. Falei alguns aqui só, Sim. mas vários projetos que eu passei, legais, bacanas. Samba de Santa Clara também, que é uma banda da Zona Sul. Cachê, tu nem deve nem ouviu falar. O cachê dos caras é 50 mil pra tocar. Caramba! A Vera, só uma parada foda, assim, Zona Sul, casamento grandioso. É só uma parada sinistra, mano. É uma banda que faz homenagem ao Benjó. Pô, Canta que música do maneiro. Jorge Benjó. Outra escola também. Cara, sou grato, assim, tudo que eu passei eu fui aprendendo um pouco. A própria resenha do Fábio lá, que eu fui pioneiro, né? Que eu que tocava banjo lá, na verdade o Fábio nem cantava, né? Era um resenha num quiosque, que era da galera lá da Fábio lá. Aí a gente levava o banjo, cantava lá, a gente ficava cantando lá. E aí se tornou hoje o que é hoje, né? Fábio, Força Aérea Brasileira? É. Então, conta essa história aí. Era uma resenha lá do lado do Fábio, compositor, né? Aí tinha uma resenha dessa galera da Fábio. E aí lá no quiosque, no Recreio. Aí ele, pô, meu filho, vem pra cá. Traz o banjo aí pra gente cantar aqui e tal. Ficava só um cara lá tocando banjo, que não sabia mais ou menos tocar. E aí eu comecei pra lá tocar. E aí começou a vir um, aí vinha outro, daqui a pouco vem Jorginho China, vem não sei quem, vem não sei o quê, formou aquela... Hoje tá vendendo o projeto aí pra vários lugares aí do Brasil. Hoje a resenha se tornou um nome, né? E eu tive que sair porque era segunda-feira. Toda segunda-feira era de lei. Pagode lotado, segunda-feira lá no Recreio. Passamos por vários quiosques, depois foi o Bar do Chico, enfim. Só que aí começou a bater com os meus corporativos. Começou a vender show sexta, sábado, domingo. Eu falei, irmão, eu já passei o cavaco. Falei, irmão, vou passar o cavaco pro parceiro aqui, porque são 6 banjos. Se eu não vier, não vai fazer muita falta, porque eu vou tocar banjo também, tem vários banjos. Já o cavaco, falei, já vou passar o cavaco aqui, já pra não, né, me incomodar de alguma forma. E aí, começou a bater aí não, pô, você é de casa, tá, mas você começou o projeto com a gente. Só que eu fico no meu coração, irmão, pô, tá atrapalhando, pra eu estar na parada tem que estar de corpo e alma, tem que estar 100%. Escolher também, aí eu né, uma falei, hora... pô, irmão, agradeço por tudo aí, foi bom enquanto durou, foi ótima experiência, mas estou saindo fora porque o que me sustenta é o corporativo, né? Então não posso abrir mão do um cachê melhor, são mais de 20 shows que eu faço por mês, certos? Então não tem como eu deixar desejar em casa para poder, de repente, aparecer mais na rua, né? Porque a maioria viajando lá de 50 shows, mas e aí? Tá maneiro em casa? Será que tá legal? Entendeu? É isso aí. A gente nunca sabe, né? Nem tudo que brilha é ouro, eu já nem passei, tudo que luz é foi prata. legal, É legal, tá aparecendo, se valer a pena, maneiro. Mas agora, hoje em dia eu tenho que pensar, infelizmente falar isso também, mas tem que pensar mais no bolso também. Sim, claro. Acabou aquela faz época parte. de molecada, né, a mãe ajudando ali e tal. Graças a Deus, até hoje, qual a mãe que não ajuda, né? A vovó que não ajuda, um perrengue, não tal. E não mas graças a Deus, só com dinheiro, né? Graças a Deus, hoje eu tenho meu dinheirinho maneiro, legal. Tenho minha esposa, minha família. Então, graças a Deus... Seu equilíbrio financeiro. Exatamente, mano. Exatamente. Entendeu? Isso é o mais importante. Hoje em dia eu não posso mais fazer show de graça. Entendeu? Um ou outro, beleza, pra ajudar um amigo. Pô, irmão, só tem... Dá pelo menos a gasolina, irmão, pra sair. Porque não tem como eu tirar do bolso agora complicado. pra... Infelizmente não tem, mano. Já fiz muito. Quem vive, Já paguei muito sabe. pra ajudar um amigo. Hoje em dia, cara, eu tô Quem com vive 38, sabe. vou fazer 39. Então eu tenho família, eu não tenho como hoje mais... E é trabalho, né, mano? Sim, é trabalho. E é trabalho. Mesma coisa de liberação de músicas agora.
Beleza, tem um amigo, porra, irmão, tô começando. Beleza, me paga o mínimo só, irmão, que eu gastei nessa guia aqui. Pra te ajudar. Eu não posso Tá também certo, pagar é a guia justo. lá. Às vezes eu fico até chateado, É pô, justo. me cobrou. Não, mano, é meu trabalho, velho. É justo. O valor era X, eu te cobrei menos 4X, pô, dividi, só cobrei o valor do que eu gastei, mano, da minha gasolina, do meu tempo. Só que o cara não entende isso, mas eu não tô nem aí. Hoje em dia eu não tô nem aí, mano. Eu sou certo, é meu trabalho. Eu botei na minha cabeça que é meu trabalho. Sim, entendeu? e se você não levar a sério, quem é que vai levar? Exatamente. Mas a gente ajuda da forma que dá, mano. Sim. Renan, qual é o seu processo de criação de música? Porque cada um tem um processo, não tem, né? Às não. vezes, pô, senta aqui, tô inspirado nisso, pô, tem que chamar a galera, ó. Como é que é o seu processo? Não tem, não. Deixa eu pegar essa aguinha aqui pra te responder isso aí que eu tô pensando. Bebe a água aí, pode beber água pra poder Obrigado, pensar. Cada um Juliano. tem um processo, Valeu, né? Um jeito de fazer. Ah, eu tenho que ir na feira, eu Ó, tenho que... Como é que é? Eu já sonhei com música, só que nunca, a maioria 99% eu nunca lembro da letra. Só teve umas 3 que eu consegui pegar um pedacinho. Eu já... Geralmente eu vou lá pra cima, né? Que eu vou lá pra cima do meu terraço lá e eu pego o violão e faço. Mas tiveram algumas músicas que eu fiz. Teve uma com o Renan Pereira que foi engraçado, que eu tava cortando o cabelo, aí ele mandou um refrão. Cara, a música saiu na hora. E aí eu fui, gravei sem instrumento, sem nada, gravei, cheguei em casa, botei a harmonia. Teve uma com o Caíto também que foi assim, tava fazendo tatuagem. Aí o Caíto também um cara pra trazer aqui, hein? Fera Vamos trazer, braba, pô. Fera braba, Caíto, que faz a guia de todo mundo aí. Muito bom compositor, muito bom cantor. História de vida também, batalhador, moleque guerreiro, do bem, pureza. Aí ele me mandou também, tava fazendo tatuagem. Aí, pô, Renato, essas ideias aqui e tal, pô, fiz na hora também. Rola assim, mas a maioria das vezes eu pego meu violãozinho, fico ali. Tem algumas que vêm direto, tem outras que subo, não vem nem nada. Aí tem algumas paradas que eu acho legais agora que eu tô praticando bastante. Por exemplo, tô querendo fazer uma música na pegada vamos supor, do Lapada Delas. Aí eu ouço aquela ali, ouço um lance parecido, aquele Matheus Fernandes que faz muito, ouço a galera do sertanejo. É surreal, mano. Parece que instantaneamente tua mente abre assim. Vem. Aí tu já começa, caraca, aqui achei, mano. Direto. E hoje eu tô apostando muito nessas paradas assim, porque tem que se atualizar, né, mano? É a tendência. Porque eu sou do samba, né, mano? Samba, pagode. Mas tu tem que estar onde tá funcionando, mano. Mas antes de você ser do samba, você é músico. Sou exatamente. Então, chegou onde eu queria. tem esse caminho, né? Muitas das vezes as pessoas te rotulam, não, você é isso aqui, você tem que ser aquilo ali pra sempre. Não É exatamente isso aí, você tem que ser aquilo ali. O samba, não, meu compadre, o samba, tu falou aqui de beijinho na bochecha, não, meu irmão, tem que ser a lua, que o clarão. Não, beleza, pra você é isso aí, mas e o cara aqui? Não vai pensar no amiguinho do lado? Um show aqui tem 50 mil pessoas. Será que todo mundo gosta da mesma coisa? Só tu quer agradar a você e o outro ali não vai curtir? Então tem música pra todos os gostos, mano. Sim. Tem um samba lindo meu do Dinho Luz, do Renan Pereira. Lindo. Queria muito fundo de quintal gravar esse samba. Eu não sei, mano. Eu não sei se vai gravar, não sei se nego grava mais música desse tipo. Pra galera que fala que não fazem mais música como antigamente. Posso cantar aqui essa música? Claro, deve. Não se fazem mais música como antigamente. Isso aí eu ouço pra caramba. Escuta essa música aqui, então. Hoje a lua não se despediu, mesmo quando o sol apareceu. Fico mais um pouco só pra ver como é lindo o dia com um sorriso seu. Hoje o céu também se emocionou, derramando lágrimas, sorriu. É assim que os astros veem o nosso amor, um fenômeno raro, fonte inesgotável de calor. Me perdi. Não tem condenação quando o amor é tão sincero. E é por isso que eu te venero. Me perdi um pedacinho ali. Te amo, te espero.
faz valer nossos planos, nossa intimidade. Nossa vida é um misto de felicidade, muita verdade, eu e você. Faz valer nossos planos, nossa intimidade. Nossa vida é um misto de felicidade, muita verdade, eu e você. Hoje a lua não se despediu. Me perdi ali porque ela modula muito, aí eu gravo ela em dó menor. Né? Hoje a lua não, mas o refrão fica alto pra cacete. Aí, porque ela modula, vai pra si, de si menor, vai pra si, pô, muda. Pô, mas é, cara, essa música é maravilhosa. Eu escutei na voz do Serenão, hein? Essa escutei música, na voz do Serenão. essa música é linda, linda, linda demais. Uma das mais bonitas. Essa música tem uma do Arlindo também que eu fiz. Até na época que eu fiz, o Arlindo postou chorando. Aí postou na página do Arlindo Cruz também. Pô, maior realização da mensagem na página do Arlindo, né? Fiz uma música, eu sozinho fiz pro Arlindo. Linda, linda música, samba. Aí a Babi mandou mensagem, a Flora mandou mensagem. Pô, maneiro. Aproveita e emenda logo, já que você falou. Caraca, eu vou colar aqui então, mano. Porque eu nem lembro mais. Ó, essa é linda. Enquanto você procura aí, eu vou te dizer que o Júlio até estava tentando dar uma complementada. Nós aqui, nós somos um pouco pé de coelho, cara. É? É. Pô, então... Normalmente, nós depois que a galera que vem aqui, né, acontece algumas coisas positivas. Então... Falou que ia gravar com carro de bombeiro, o bombeiro passou aqui 2 minutos depois. Fala aí que vai explodir, fala aí que vai... Renan Fiore, tu vai explodir, fala aí. Já explodiu. Fala aí, Renan Fiore, tu vai explodir. Renan, já explodiu. Já Aí. explodiu, pô. Agora vai. Se eu errar aqui também, me perdoem, tá? Não canto essas músicas Faz parte, há muitos é ao vivo, anos. mas é gravado. É bom que a música é minha, então posso errar. Vambora, aqui, acho que aqui. Ó. Arlindo é vida, Arlindo encanta, Arlindo é sobrenatural, Arlindo é força, Arlindo é samba, Arlindo é fundo de quintal, Arlindo é luz, Arlindo é alma, com caneta e papel ele psicografa. Arlindo é cruz, Arlindo é calma. Arlindo é povo, é lição, é água da fonte, é bom aprendiz. Arlindo é madureira. Arlindo é verso, é canção, é banjo, é cacique, é fruta, é raiz. Arlindo é tamarineira. O sambista perfeito. O sambista perfeito. Arlindo. Aulas e palestras. Samba bonito, né? Arrepiou. Ué, se eu fiz solitário, ei Deus. Arrepiou mesmo. Nossa. Que samba lindo também, né, cara? Aí saiu, aí o Arlindo, postaram na página do Arlindo, Arlindinho gravou um vídeo chorando, pô, marque aqui, todo mundo me marcando no vídeo, mó loucura, mano. Maneiro, maneiro. Espero um dia alguém gravar essas obras ali, né? A galera fala que ninguém mais faz música assim, né? E mais dessa aqui eu tenho mais umas 30 desse formato, mas infelizmente ninguém tá gravando isso, né? Ainda. Ainda. Renan, você falou que tá faltando você ser tocado numa música sua, você... Eu na cantando rádio, uma música você minha cantar numa a rádio música, grande. sua música sendo gravada pelo Fundo de Quintal. Quais são os outros desejos que você diz que ainda faltam, que você acha que ainda falta realizar? Ah, eu quero ser reconhecido, né, cara? Quero ser um cara reconhecido. Tenho muita coisa aí pra agregar. Eu sou um cara bem criativo, eu tenho muitas ideias boas, cara. Eu tenho muitas ideias boas. Eu sou daquele cara que... Até a galera me zoa, dos moleques do meu antigo grupo.
Aí ele bota assim, ó, quando sai um lançar, ele, bem que você falou, hein? Tipo assim, eu tinha falado a parada uns 3 anos atrás, 5 anos atrás, tipo assim, gravado uma música, essa daqui tá escondida, ninguém gravou. Aí 5 anos depois o cara grava. Aí ele, aí irmão, essa mesma do Marcinho agora tá tocando com o Sorriso Maroto, a gente gravou uma pagodeira, um tempão, ele mandou mensagem, aí, você não erra uma. Eu falei, pô, mano, então tem muitas ideias, tipo, até de marketing, de músicas, de paradas que eu penso, não consigo realizar, e aí depois vem um cara e faz, depois de um tempo, assim, depois. Então eu tenho essas visões, assim, mais na frente, sabe? Então, cara, eu acho que é isso aí, rodar o Brasil com a minha música, levando minha energia, que eu falo muito isso, eu sou um cara muito astral, sabe, mano? Energia. Pô, meu show é animadíssimo, uma parada legal, eu canto de tudo. É uma parada que você vai lá, você vai se divertir, você vai sentir energia boa, você vai curtir, você vai se apaixonar, mano. Então eu quero levar esse meu show, entendeu? Eu acho que eu tenho esse diferencial. Porque eu vejo muita galera tocando, tá maneiro, legal, mas eu Canta acho que pra si, não pra tenho música. muito que agregar. Eu vejo poucos grupos, poucas pessoas fazendo o que eu faço nos shows, sabe? Então, a minha realização maior é essa aí, cara. Ser um cara reconhecido, ter o meu devido valor, que eu acho que eu tenho. E é isso. E poder ajudar a quem eu sei que realmente Tá com você. precisa, não necessariamente esteja comigo, mas automaticamente, né? São pessoas que eu gosto, que eu acho que tem talento, que merecem uma visibilidade. Eu gostaria de ser um cara tá forte algum dia e ter esse poder de, meu irmão, vem cá, ó, você merece. Mesmo que eu não conheça a pessoa, tá? Sim. Mesmo que seja no meu círculo de amizade ali. Você, pô, maneiro, gostei da tua energia, que eu valorizo muito a energia, o astral, pô, a pureza da pessoa. Eu vou muito por aí, não vou nada por que o cara tem me oferecer, não. Eu vejo pela pureza, por mulher que é pura, hein? Mulher que é de verdade, hein? Se merecem. Então, basicamente isso aí, cara. O que o Renan de hoje falaria para aquele Renan lá de 9 anos? Perturba mais os outros. Vá mais nos pagodes, fique mais na rua um pouco. Sei lá, estude mais, estude antes. Se dedique mais, né? Cedo, quanto mais cedo, melhor. Não deixa passar bastante tempo para você poder cair a ficha, né? Porque a experiência não tem jeito, né? Com o tempo, com a idade. Eu tenho que passar isso para os meus filhos, às vezes, até pro futebol. O Enzo vai fazer futebol lá e eu... Aí, não, pai, não quero mais não. Eu falei, faz essa parada aí, irmão. Teu pai era pra estar rico, hein? Teu pai jogava no Botafogo. O técnico foi atrás do teu pai lá no colégio da tua bisa pra pedir pra não sair. O papai saiu, tá na música aí, ó. Tá ralando até hoje, ó. Tem que ficar fazendo show e carregando caixa de som aí pra ganhar um dinheirinho pra comprar teu todinho aí, mano. Então, pô, então tento passar aí, sabe? Vai fazer o curso de inglês? Tem que ter um pé firme. Porque eu não tive pai, né, mano? Meu pai foi embora com 7 anos. E meu avô morreu no mesmo ano. Então, meu tio que segurava essa... Só que eu era uma pica, mano. Eu era sinistro, Você não tem noção. Um dia eu vou fazer se Deus permitir, né, cara? Queria fazer uma entrevista, tipo o Luciano vai na casa lá antiga, no bairro onde tu mora. Não, os velhos os coroas tinham medo, pavor de mim. Pavor, é sério. O terror do bairro. Eu era mal educado, xingado. Não sei se era revolta desse que aconteceu. Meu irmão, aí, tanto que há um tempo atrás, né? Agora não mais, porque... Mas quando as senhoras passavam assim, esse é o Renan? Aquele capeta? Assim. Minha mãe, mudou, minha avó tá mudado, né? Meu irmão, eu era foda. Pô, tava pipa, tacava pedra nos outros, brigava na rua, pulava, roubava goiaba na casa dos outros, xingava os velhos. Ih, meu irmão, era sinistro. Eu era sinistro, mano, eu era sinistro. E aí, o que eu tava falando, que eu me perdi já? Porque eu contei isso? Do Renan de hoje pros de 9 anos. Então, peguei. Aí eu não tive uma pessoa firme ali. Minha avó era a única que me levava de ônibus pra escolinha, mas chegou um período que eu falei, não queria mais, tinha que ter alguém ali. Não, você vai sim, o técnico não foi lá no goleiro da tua avó, falou pra tu não sair, então tem esperança, meu irmão. Se o técnico tá falando pra tu não sair, que você é a promessa, pô, eu era artilheiro do time. Então, né, irmão, tu vai ficar.
Tinha que ter um cara firme. Não tive essa pessoa, entendeu? Minha mãe, ninguém. Até porque minha mãe tinha 3 empregos, tinha que trabalhar, e a gente às vezes ia trabalhar junto. Então eu falaria isso, irmão. Firmeza. Eu tento passar por meus filhos. Vai fazer o curso de inglês, não sei. Vai fazer e acabou, vou pagar e você vai. Porque não se manda. Então tinha que ter uma pessoa dessa e eu... Mas pé firme, né? Pé firme, mano, pé firme. Tem que ser pé firme. Enquanto a pessoa não se muda, depois de 18 anos aí já fica mais complicado. Mas enquanto tá em casa, tá debaixo da tua asa ali, irmão, vai fazer o inglês, vai fazer o futebol, vai fazer não sei o quê. Tem que ter alguém ali pra controlar isso aí. Eu não tive essa pessoa, mas, enfim. Dá um caminho, dá uma direção. Tô pagando o preço. Por falar em pagar, vamos falar de um momento bom também, né? Que é o momento carvão, momento capilé. Como é que as pessoas fazem para poder contratar o show do Renan, levar toda a sua alegria, sua positividade? Como é que faz? Pode entrar no meu Instagram lá, que lá tem um contato. É Renan com 2 N's. Renan com 2 N's. O meu é com um N só que eu botei 2 N's. Pra dar um brilho. Pra dar um brilho, que tava lá sem nada, achei aquele arroba retinho, né, sem Renan 1271 e Yahoo, não. Boa. Aí botei Renan com 2 N's, Fiore, F-I-O-R-E, não é com I não, tá, gente? Todo mundo bota com I, é Fiore. Renan com 2 N's, Fiore. Tá em tudo lá, no Twitter, Instagram, Facebook, mas mais o Instagram que eu uso. E vai lá no meu canal também, né? Assista lá. Bloco Baile do Fiore, que é o último trabalho que eu gravei no ano passado. Ainda vou soltar agora o restante dos vídeos. Tem participação do Rosil agora que eu vou soltar. Renata Santiago, Caramelo, Liomar, enfim. Aí resgatei também o Bala Bombom Chocolate, também, meu parceiro Lobarra. Pô, músicas maravilhosas, né? E eu tive a honra de trazer o cara, porque geralmente a galera regrava, né? Eu tive a honra de ter ele comigo nesse trabalho. Então, pra mim foi a maior realização, assim, que eu lembro muito do pagode do Irajala da piscina. A gente tocava com aquele microfone, tinha o Anderson que tocava violão, aí fazia a terçazinha, já fui lá. Pô, isso é relíquia, cara. Relíquia. Isso é relíquia, essa música aí é muito boa. Então é isso, se quiser levar um show de verdade, animado, energia boa, galera, a banda maravilhosa também, com músicos, pô, excelente, de primeiro escalão, é Renan Fiore, não tem jeito. Casamento, enterro. Enterro de Que sogra. a gente mais faz. Missa de 7º dia. Se pagar. Você tá pagando bem que não tem, pagando né? bem, né? Tem que levar o todinho do menino pra casa. Não tem jeito. Mas graças a Deus que a gente tá bem nesse meio corporativo, muitos casamentos. Empresas grandes também que a gente faz todos os anos. Renova o contrato. Muito bacana, muito bacana. Realização, cara, realização. Mas eu tenho que voltar mais pra rua agora. Agora eu tô voltando mais pra rua. Tô procurando um empresário. Não sei que é difícil, mas... Tem que levar É muito difícil sozinho, cara. Eu não dou conta. Mas não é impossível. Não é impossível, não é impossível. Eu confio, mas é difícil tu administrar tudo sozinho. Sim, é mais complicado. E aí tirar o dinheiro que falou do leite, às vezes, para dar conta, para poder investir na parada, que tu não sabe se vai dar bom, mas esse... Pelo menos eu dei o pontapé inicial, que foi esse do Bar do Mumuzinho. Eu falei, irmão, que não tem ninguém, eu tenho um show lá. Na verdade, isso não foi nem um DVD. Era um show que eu já tinha a data. Eu falei, vou botar umas câmeras lá, o som é maravilhoso, que é o som do Century. Já tem um operador lá, vou dar uma farpelinha pro parceiro aqui, peço pra ele gravar a cena no computador. E acabou, bota só a câmera lá. Né? Já tem um show lá, tem um público, chamei minha galera. E detalhe, foi o maior público do Bar do Mumuzinho. Caramba. Maior público do Bar do Mumuzinho. Que legal. Tá? Fechou a porta, ficou gente do lado de fora. Minha galera é violenta. Quando eu falo, marca geral aí, nego, é violenta. A galera, eu arrasto mesmo, graças a Deus, que eu tenho amigos, gente querida que me acompanha, que gosta de mim, sabe da minha correria, sabe do tempo que eu tô nessa luta aí, das rasteiras que a gente levou, né, das traves que a gente bateu, já pandemia, que foi o grupo na balada que eu participei, que tava um grupo, uma promessa, era a aposta da rádio, um DVD maravilhoso, empresário firme, já tudo. Já tava com música estourada fora do Brasil, pandemia. Respirou, acabou com todo mundo, né? Mas esse foi ruim, porque se já tivesse, tava maneiro. Se não tivesse, tava maneiro também, mas tava na transição. Tava no meio do que, tipo assim, pulei a fronteira do México com os Estados Unidos, já tinha pulado o mundo, tava 100 km na frente. Pô, volta tudo, joga lá aí, deportado aí. Aí isso, me magoou muito. Mas enfim,
É aprendizado, né? Aprendizado, é a vida. Maturidade. É isso aí, meu pai. Esquecer os problemas e ir pra frente, porque só a gente pode mudar a nossa vida, né, mano? E de repente, e essas fechadas de porta, esses não no momento que nós achamos que vai, mas não vai, é pra ter uma coisa muito melhor lá na frente. que a gente Eu às vezes acredito nem nisso aí, imagina. eu confio nisso aí, cara. Eu confio nisso aí. É a única. É a fé que eu tenho, é essa aí. Não tenho outro motivo diferente. Eu acho que seja isso aí, sim. Sua estrela já brilha, irmão. Amém, pô. Amém. Vamos nessa, seguir na Renan, luta. quero te agradecer. Pô. Você tá aqui falando com a gente, contando um pouco da Juninho, sua tamo história. Nós acabamos nos esbarrando mesmo sem querer aí nos momentos da vida, sim, né? sim. Alguns conhecidos Sim. nossos. Toquei por muito tempo lá em Rocha Miranda, não toquei no Turiba, mas quase tive um CEP lá em Rocha Miranda. Tive alguns CEPs por lá, mas isso não veio ao caso. Mas assim, cara, continua, porque assim como você, nós também começamos de um não, começamos de um talvez, começamos do não é... E estamos aqui seguindo. Uhum. Então, independentemente do que aconteça, vai na tua fé que esse seu momento que você espera, algum dia vai chegar. Pô, amém, meu irmão. Eu confio nisso aí. Confio, minha família acredita também pra caramba, até porque eu provei que é possível, né, mano? Sim. Cheguei 2 vezes lá, depois da fronteira, mas por conta de algumas peças eu acabei me prejudicando. Mas, enfim, eu já provei que é possível, já gravei música, já cantei com enormes palcos, já participei de grandes eventos de rádio. Enfim, esse Respeita a Minha História também era um evento que eu já tinha sido convidado na balada, que ia ser em 2020, só que acabou o grupo, não participei. Mas já estava na agenda essa parada, ia ser gravado. Mas enfim, são coisas que a gente perde aqui para ganhar na frente. Pra ganhar lá na frente, faz parte E do eu jogo. confio nisso aí. E é isso, é nunca desistir. Apesar da idade, a gente vai batendo um A idade pra desesperozinho, gente. um desespero, né? Pô, meu A gente pai, começou será que novo, vai? relaxa, Fulano começou lá, fez sucesso com 17, Relaxa. será que ainda dá? Mas... Dá. E agradecer dá. também aqui meu parceiro Flávio Regis também, cara, o Thiago Matos. São 2 caras assim que eu tenho que citar em todo podcast que eu vou. Uns caras que sempre estão me ligando, sabe, mano? O Flávio Regis, pra quem não sabe, do grupo Bom Gosto lá. Sempre tá me ligando pra tudo, irmão. Irmão, pensei num projeto aqui, pô, queria ver contigo aí. Que maneiro. Pô, dá pra tu fazer o show com Bom Gosto aqui? Tá, fiz um show com Bom Gosto lá, que o Bessa tava meio debilitado. Acabou que, graças a Deus, se recuperou e foi fazer o show junto comigo. Tive essa oportunidade Legal. também. Ó, que maneiro. Os caras que eu sou fã. Tá, o cara te ligar pra fazer com o eles show no cantando palco, com né? eles, mano. Pô, isso é surreal, né? É prova que tu tá no... Tá no caminho. Alguma coisa tem, meu irmão. Alguma coisa tem. Alguma coisa o cara viu em você. Sim. Né? Então, você tá sempre me ligando. Flavinho, pô, me ligou ontem. Dá pra fazer o coro lá no audiovisual do Darlan, que eu vou participar também? Legal. Aí dá pra fazer o coro aqui no Bom Gosto. Tá sempre tudo com o cara. A primeira pessoa que eu lembro é de você, Renan. Vamos fazer Maneiro. a música aqui. Então, são os caras que eu tenho maior gratidão. Rosil, enfim, tem muita gente que eu tenho maior gratidão, assim. Não vou lembrar de tudo, mas eu tenho no meu coração aqui, sei quem é quem. E é isso. Obrigado por tudo, família. Seguimos. E parabéns a vocês aqui. Obrigado. E não tem dúvidas que vocês vão, ó, deslanchar aí, simpatia desse cara aqui, ó, desenvoltura. Isso aqui é artista, né, mano? Eu tô aqui aprendendo, cara. Não, mas é isso aí. Eu tô aqui aprendendo. Já tinha feito alguma vez isso aí? Não, na verdade eu sou músico publicitário, né, cara? É igual a então, mim, pô. assim, É igual a mim, formado em publicidade, A gente, isso né, aí. sabe os caminhos, mas ser apresentado, tá aqui na frente das câmeras é diferente de estar atrás. Você sabe muito bem disso, né? Então aqui, Ah, pô. todo dia é um aprendizado diferente. Aula máxima, né? O cara A me gente gaguejou tenta. uma vez, pô. Agora! E não tem roteiro, não. Não tem aquele... Teleprompter. Não tem isso, não. Aqui é só... tudo da mente. Parabéns, mano. Parabéns, gente. Obrigado. Não tem dúvida Esse que programa vocês aqui é nosso. vão voar, mano. E contem comigo aí. No momento eu não tô muito forte, hein? Não tô forte, mas Ah, tá aqui com a gente. quando se eu puder, pô, ter esse prazer de ajudar vocês um dia, retribuir o carinho que vocês tiveram comigo aí, podem contar comigo. Relaxa. Você fazer amizade. Sim, Valeu? sim. Isso aí. Nós construímos pontes. Então, você que curte o trabalho do Renan, você que gosta do trabalho do Renan, você que gosta do nosso trabalho também, está aqui nos assistindo até agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar as histórias que de repente passou batido hoje.
Passou batido hoje. Olha aí. Mas... Solta aquela fofoca. Ainda No momento não. não podemos, No não momento podemos não comprometer. O momento oportuno. Então não se esqueça, tá? De comentar, de se inscrever aqui no canal, tá? Nós estamos aqui por sua causa. Até o próximo programa, se Deus quiser, e toca aí.